Muito bem, nós estamos então avançando, ou começando o capítulo 2, e avançaremos à medida que o Senhor nos der condições, lembrando aí que nós já trabalhamos a exposição de todo o capítulo 1, não é? Isso foi feito aí, se não me engano, em 4 ocasiões. Então eu vou em algum momento retomar o que foi dito, e aí então a gente vai aplicando no capítulo 2, do 1 ao 7. E eu convido os irmãos a meditarem, né, em casa, fazer do texto de Tiago uma leitura diária, semanal. Uma cartinha ali de 5 capítulos, numa sentada de 20 minutos, você lê toda a carta. Mas é bom que você repita, a partir das exposições, a partir daquilo que você vai aprendendo, vai anotando, para quê? Para que a gente crie um hábito para aprender o que a Bíblia quer nos ensinar, tá bom? Então vamos ao texto e eu leio de novo, capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar especial, apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você, fique aí, em pé, ou sente-se ali no chão, junto à estrada onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que o arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Muito bem, então vamos ao nosso texto. Lembrando, meus irmãos, que o capítulo 1, do verso 2 até o verso 27, nós chamamos esse texto de teologia da maturidade, não é? Então, o capítulo 1, verso 1, você tem toda uma explicação de quem que é Tiago, as 12 tribos, o problema da perseguição que eles estavam enfrentando, e o pano de fundo dessa carta está lá em Atos, né, capítulo 7, quando Estevão, ele é apedrejado, e a igreja, então, ela passa por uma grande perseguição. E no meio dessa perseguição, os irmãos que saíram de Jerusalém estavam sofrendo, além da perseguição religiosa, teológica, uma sanção econômica, não é? E passando por grandes dificuldades. Então, imagine a dificuldade desses irmãos. Então o Tiago, ele escreve essa carta, e o capítulo 1, do verso 2 até o verso 27, ele vai demonstrando que as dificuldades, para que suportemos as dificuldades, nós temos que encontrar no Senhor, ou buscar no Senhor, sabedoria. Porque se nós não tivermos sabedoria para lidar com as crises, as perseguições, nós caímos numa vala comum da moral. A ideia é de vingança. Então, quando alguém intenta, ou alguém quando nos ofende de alguma maneira, ou por perseguição, ou calúnia, a reação natural é pagar na mesma moeda, ou muito mais. Então o Tiago quer nos ensinar a partir do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? Sendo irmão de Jesus, ele bebe, ele toma muita coisa dali. E também do capítulo 1 de Lucas, que é o Cântico de Maria. Quem é Maria? A mãe do Tiago. Então, o que dá aí nessa concatenação, essa conexão, sincronia teológica, é o Sermão da Montanha de Jesus e o texto do Cântico, a gente chama de Magnificat, né, o Cântico de Maria. Então, tudo que nós temos aqui nos 5 capítulos, se você ler o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7, de Mateus, e o capítulo 1, que é o Cântico de Maria, de Lucas, você vai encontrar muita semelhança aqui, não é? E aí a gente vai perceber que o Tiago vai dizendo que na perseguição, na dificuldade de perseguição, você tem que ter sabedoria, que é o momento que Deus está usando, inclusive a perseguição, para forjar o nosso caráter. E num dado momento também, ele vai demonstrar que as crises econômicas, elas precisam de sabedoria. E nós discutimos isso daqui com um pouco mais de critério escriturístico, mostrando que muitas das dificuldades que nós temos economicamente, ela não tem uma ordem de um suposto devorador. Ela é apenas fruto da irresponsabilidade de uma má mordomia do dinheiro que Deus entrega em nossas mãos.
A partir do momento que nós cuidamos daquilo que Deus nos entrega como mordomo, crendo que o Senhor é provedor e não sendo escravo do mamão, muitas questões elas são resolvidas na nossa vida. Isso nós discutimos e chamamos isso aqui de teologia da maturidade. À medida que vamos amadurecendo na fé, vamos tendo condições de resolver isso aqui. Agora, no capítulo 2, do verso 1 ao 7, nós temos um estudo de caso. Tem um caso aqui hipotético, que o Tiago ele vai tomar como base para explicar algum desdobramento prático. O estudo de caso aqui, ele vai dizer, imagine que, hipoteticamente, chega alguém numa condição assim ou do outro jeito. Como é que você trata esse em detrimento do outro, de acordo com a situação econômica dessa pessoa? Então, vamos trabalhar essa questão aqui. Esse texto que nós lemos, ele fala de um favoritismo econômico. Eu preciso deixar muito claro aqui, irmãos, para que não haja um preconceito a priori, de que não há nenhum problema em você ter uma condição financeira avantajada. Muito pelo contrário, que Deus te abençoe mesmo. Aliás, tomando carona aqui com o Paulo, ele vai em algum momento dizer para os irmãos lá, quem dera vocês fossem príncipes, quem dera vocês tivessem uma vantagem econômica fenomenal, nós governaríamos com vocês. Então não há nenhum problema em que alguns de nós seja aí uma pessoa bastante próspera, que tenha aí um lastro econômico bastante importante. Então a questão aqui não é a sua condição financeira propriamente dita, é a questão de como você se relaciona com o dinheiro, não é? E é claro que existem pessoas que vivem miseravelmente, mas se comportam como um rico, desdenhando do outro. E há pessoas extremamente ricas que sabem lidar com o dinheiro e vivem de uma forma humilde, não é? Então, o lastro econômico, ela não define o caráter, mas o caráter define a maneira que se lida com o lastro econômico, percebe? Então, a questão aqui não é um preconceito quanto às pessoas que têm dinheiro. Aliás, a demanda bíblica é uma explicação bíblica mostrando o quê? Que Deus, por sua soberania e misericórdia, escolhe alguns e enche a mão dessa pessoa com tanta prosperidade que ela transborda para que outros também aproveitem, não é? Então não é a questão da riqueza, mas a maneira em que nós nos comportamos com ela. Já dissemos aqui em outro momento que o problema não é querer ser rico, o problema não é querer ter um lastro financeiro importante. A questão é querer ser de uma hora para outra. E quem quer ser rico de hoje para amanhã, abre concessão na moral. Não é assim? E aí vai agir de uma maneira imoral. E quem está dizendo isso, não sou eu, é Provérbios. Provérbios vai dizer, se você economizar todo dia um pouquinho, daqui a um tempo você tem bastante. Não é assim? Então não é questão de espiritualização, é questão de sabedoria para lidar com aquilo que Deus tem nos dado. Então, dito isso, irmãos, a questão aqui ela deve ser entendida não como a riqueza uma mancha moral para alguém. Não é isso. Que Deus te abençoe, que Deus faça prosperar, e que você tenha muito dinheiro para a glória do Senhor e saiba se relacionar. Mas esse favoritismo econômico, ele aparece aqui. O que é um favoritismo? É um comportamento em que nós, ou alguns de nós, concede privilégios com a intenção de receber alguma coisa de volta. Isso é favoritismo. E no favoritismo, não se considera o valor da pessoa, e não é o valor moral. Eu sei que muitos de nós anseiam ocupar alguns cargos de proeminência social, mas a questão não é que você ocupe esse cargo e seja bem remunerado, a questão é se você tem competência. É uma irresponsabilidade e falta de temor a Deus ocupar um cargo que você não tem competência intelectual e autoridade para exercê-lo. Todo mundo vai sofrer. Então, que você seja um excelente gerente, um excelente administrador público, mas que você tenha competência para isso, porque se não tiver, todo mundo sofre. Percebe? Então Deus não vai guindar, não vai colocar alguém de forma irresponsável num lugar de destaque se você não tem competência intelectual e não tem habilidades para aquilo. É uma utopia, é uma infantilidade entender que Deus não vai te preparar antes de colocar num lugar. Todo cargo de liderança, em qualquer esfera pública ou privada ou eclesiástica, exige o quê? Um repertório de conhecimento.
Senão, todo mundo tem prejuízo. Imagine se você tomasse a presidência da empresa que você trabalha, do jeito que você está hoje. É possível que a sua empresa entraria em processo de falência e todo mundo perderia o emprego. Então você percebe que o fato de confessar a fé em Jesus não te dá privilégios sociais, mas maturidade para você estudar, se preparar, para que você ocupe um cargo com competência para a glória do Senhor. Coisa simples, não é? Mas parece que a nossa vaidade, a nossa inclinação ao pecado, ela nos ajuda ou nos leva a entender que nós somos a última bolacha do pacote, estamos prontos a ocupar qualquer cargo, a qualquer momento. Basta uma oração e tudo se resolve. Não é assim, meus irmãos. Então o privilégio, esse favoritismo, ele acaba trazendo muito prejuízo, porque sempre no favoritismo nós deixamos de fazer a valoração correta da habilidade, da competência, do merecimento. No verso anterior do capítulo 2, e eu leio aqui, quando o Tiago termina de falar sobre a teologia da maturidade, ele vai dizer o que é a verdadeira religião. Então eu leio aqui com os irmãos, capítulo 1, 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então você percebe que nessa última linha aqui, está sublinhado o quê? Que quando você trabalha, quando a tua religião, quando a tua competência, ela é em favor desses necessitados, como órfãos e viúvas, não tem favoritismo, porque eles não têm nada para te oferecer em contrapartida. Então, quando Deus nos coloca em qualquer cargo, privado, público, eclesiástico, a ideia é de diminuir o sofrimento daquele que estão padecendo por algum mal, percebe? Então nós precisamos entender, e trabalhamos isso aqui, que essa verdadeira religião, a palavrinha religião aqui, ela tem uma ideia de felicidade enquanto se faz a coisa. A ideia de religião, ela não é um placar onde você vai aumentando a sua conta com Deus. E a religião, ela tem, a religião popular, do senso comum, ela tem esse efeito psicológico. Nós fazemos uma bondade, participamos de um culto, nos integramos no ministério, e aí parece que a gente vai aumentando a conta, um depósito, um celeiro, que quando a gente precisa, aí Deus pode me retribuir porque eu tenho feito isso e aquilo. Isso não é declarado por conta da política que é correta, né? Ou uma política mais ou menos correta, no sentido de que eu não vou dizer isso, mas a gente acha que todo o trabalho que fazemos, da boa obra, da ciência social, é como se nós estamos ali depositando na poupança eterna espiritual e Deus vai nos recompensar. E não é isso. O que o Tiago está ensinando aqui é que o fato de fazer isto ou aquilo, a alegria está na coisa mesma. Você não faz para alcançar uma felicidade, um favor de Deus. Já é um favor de Deus encontrar felicidade fazendo as coisas. Quando você faz o que faz e diminui a dor, a tristeza, a pobreza, a miséria de alguém, a alegria já está nesse serviço, ou seja, o fim da religião é ter alegria no socorro, usar as habilidades que Deus nos deu para a edificação da dignidade humana. E aí então o Tiago ele coloca as cartas na mesa mostrando o quê? Que quando isso não ocorre, nós podemos agir com favoritismo. E aí então vamos ao texto aqui, verso 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-os com parcialidade. Ora, você tem aqui uma ordem contra o favoritismo, e essa ordem ela é de uma negação, não faça isso. E o Tiago, ele não está escrevendo para pessoas que são alheias ao Evangelho. O Tiago não está escrevendo ou dando uma orientação para alguém que não está alinhado com os valores do reino de Deus. A carta são para crentes experimentados,
que já, em tese, já receberam um novo nascimento, já está num processo de santificação. Então é óbvio que se essa orientação ela é para crentes, isso pode e com certeza se manifesta entre nós. Nós somos inclinados ao pecado, nós exercemos ou agimos com favoritismo sem perceber. É uma regra do mundanismo. Quando vemos, se é que vemos, já estamos agindo com parcialidade. Nós somos assim. O duro, a dificuldade, a luta é não agir com parcialidade. Por isso que a luta contra a carnalidade, ela nos fere, porque fere nosso orgulho. E aí o Tiago, ele é firme, ele é incisivo, e ele diz, meus irmãos, e você tem essa ênfase aqui no texto, ele dá uma ordem, não faça isso. O que o Tiago está dizendo aqui, é que esses crentes, que ele acabou de relatar nessa teologia da maturidade, do capítulo 1, é que esses crentes, eles têm uma fé genuína, eles não adoram uma divindade pagã. Esses crentes aqui, eles reivindicam de forma honesta uma redenção em Cristo. Eles acreditam de fato, e acreditar aqui não é a mera força da mecânica do verbo, acreditar por acreditar. Eles têm a certeza de que Jesus os redimiu, e eles são salvos pelo poder do sangue da cruz. Só que essas pessoas, que ele chama de meus irmãos, ao mesmo tempo agem com a prática do favoritismo. Então você percebe que o fato de você ter uma boa doutrina, de entender que é salvo em Jesus, não te isenta de praticar um mundanismo esculachado como esse, um mundanismo explícito como esse. Essas pessoas, elas declaram Jesus como Senhor, mas ao mesmo tempo, elas usam do favoritismo para recolher, para alcançar uma vantagem social a mais. A palavra favoritismo aí, ela tem uma ideia de erguer a face. A ideia de erguer a face é uma ideia de um autismo, uma ideia de uma prepotência. Sabe alguém que anda com o nariz empinado? Talvez seja essa a palavra que mais combina com a tradução do texto lá. O favoritismo que Tiago está exigindo dos irmãos é uma ideia de andar com a face erguida. Uma ideia de que nós estamos em busca de um capital social que nos dê uma diferença em relação ao irmão. Mais uma vez eu lembro aqui os irmãos que não há nenhum problema de estarmos no extrato social diferenciado. Existem pessoas que têm capacidade de gerir uma instituição financeira bastante importante. Agora, isso não dá o direito dele agir com prepotência. Nós não estamos negando isso aqui. A questão é a atitude da pessoa que ergue a face. É por isso que nós vamos ler em Provérbios 18:5 a seguinte orientação de Salomão: não é bom favorecer o ímpio para privar a justiça do justo. Então é mais ou menos assim. A gente está numa empresa, e aqui quem frequenta o culto de quinta, a gente sempre ora pelos irmãos empreendedores, irmãos. Irmãos, ser empreendedor nesse país é difícil demais, irmãos. Você tem taxa tributária altíssima, você tem que lidar com pessoas que você paga o salário, e se você nem desviar um pouquinho, desviar é uma palavra muito forte, mas se você vacilar em alguma coisa, elas te levam às raias do tribunal, e a nossa lei trabalhista é para acabar com o empresário. E quantas vezes você acha que Deus abriu a porta e não levante comigo que eu vou te processar? Você não tem, e nós não temos a mínima consideração de zelar pelo trabalho. E as pessoas ficam reféns, porque você sabe que muitos de nós, quando somos convocados a testemunhar contra alguém, só porque o outro tem um laço financeiro, tem uma vida mais próspera, a gente fala, deixa aqui, eu vou testemunhar, eu vou levá-lo à barra do tribunal. Você não quer saber se tem justiça, você quer oprimir o outro porque ele tem uma condição financeira. Não é assim? A gente não considera. Eu vou testemunhar porque ele é pobre. Não, ele pode ser pobre e ser cheio de falcatrua. Ele pode ser pobre e ser uma pessoa que oprime o patrão. O contrário é verdadeiro. Então a questão de Salomão é, você não pode favorecer nenhum nem o outro. Tanto o pobre como o rico, eles podem ser ímpios. E você não pode, na justiça, perverter a ordem. Então não é o fato de ser seu amigo.
Quantos meus amigos que eu não perdi a amizade, mas eu disse, ó, eu não posso testemunhar, porque você está errado. Não é a questão da amizade, é a questão da justiça. E aqui você tem toda essa questão que é passível de ser trabalhada. O que o Tiago está nos exortando aqui, já nesse primeiro versículo, é com intensidade, com contundência, ele deseja que nós nos sintamos culpados. E nós temos um discurso no senso comum, que a igreja ela tem que ser acolhedora. É claro que a igreja ela é acolhedora, é claro que há aqui o amor, mas amor não é tibieza moral, amor não é fraqueza de caráter, amor não é um comportamento em que você está suscetível a qualquer coisa. Nós nos acolhemos um ao outro, mas existe uma correção, existe um chamamento para andarmos numa moral que honra o Senhor. A ideia de Tiago aqui é sentir, ou fazer que sejamos culpados diante de Deus, para que possamos nos corrigir. Então esse discurso, eu venho para a igreja para me sentir bem, sim, venha para se sentir bem, mas venha também para ser confrontado pela palavra de Deus, porque onde não há confrontamento da palavra de Deus, a gente fica muito frouxo, a gente fica muito sem noção e maturidade. Então é claro que na casa do pai, o pai está sempre disposto a corrigir o filho, e se você é filho, como diz Hebreus, o pai não vai demorar a nos castigar, para que possamos crescer. Então Tiago, ele deseja que venha sobre nós, sobre esses irmãos, uma culpa, a tal ponto que nós nos envergonhemos e nos corrigimos. O que ele quer dizer aqui, e ele vai citar o texto, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, e o Tiago, ele não desperdiça palavras. A palavra glorioso aqui, ela tem razão de ser. Glorioso só cabe como adjetivo de Jesus, não do rico e do pobre. O único que tem uma glória que deve ser reconhecido é Jesus. Então não é uma superfluidade de palavras sem sentido. Ele está dizendo, olha, o favoritismo entre um e o outro denigre a moral e a dignidade. Só há um que é glorioso, ele é Jesus Cristo. E aqui você tem aquilo que a gente chama de um tapa de luva de pelica, né? Uma sutileza. O que o Tiago está dizendo é mais ou menos assim. Sabe Jesus? Ele é participante da Trindade eterna, ele é Deus, junto com o Pai e junto com o Espírito, mas por decisão, por escolha ministerial, ele entrou no jogo da vida, ele entrou na história da humanidade, sendo o Criador, sendo Deus, mas o meio, o caminho, o modo, o extrato social que ele entrou, foi por meio da pobreza. Ele poderia escolher se encarnar no meio dos romanos, no meio da comunidade romana, vir no palácio romano. Qual seria o problema? Nenhum. Ele poderia ter nascido entre as gentes importantes sobre os gregos, mas não, ele resolveu entrar na humanidade para nos salvar, sujando os pés nas areias quentes da Palestina, como pobre, enfrentar a vida do jeito que ela é, para esse grupo de pessoas que tem as suas dificuldades naturais como pobre. O que o Tiago está dizendo aqui, é que Jesus era pobre, e aqueles irmãos, se estivesse naquele momento em que o texto foi escrito, vivendo com Jesus, escolheria um figurão romano, ao invés de escolher Jesus. O que Tiago está dizendo que é uma incoerência, cultuar Jesus como Salvador, e humilhar o pobre porque ele é pobre. É como se dissesse, se Jesus entrasse na nossa comunidade, você diria para ele sentar no lugar mais humilde. Humilde aqui no sentido de desprezo. Ele está dizendo que é uma incoerência crer que Jesus é Salvador, e se ele entrasse num lugar como esse, e como esse aqui, eu estou me referindo ao que o Tiago está dizendo, nós o trataríamos como alguém desprezado. E o Tiago está dizendo, ele é o Senhor da glória, mas quando você olhasse para Jesus, o homem que padeceu, que sofreu em dores, como diz o texto de Isaías 53, nós o humilharíamos também com esse distrato social. Então o Tiago, ele é muito sutil. Ele está nos lembrando aqui que Jesus deixou a sua glória
eterna junto ao Deus Pai, ao Espírito, e entrou num estado de humilhação e pobreza voluntária. E se Jesus entrasse aqui, e aqui eu me refiro mais uma vez ao Tiago, nós o desprezaríamos. É uma incoerência. Como é que eu digo que Ele é Salvador? Como é que eu canto que Ele é o Senhor da glória? Mas se Ele entrasse com vestido de trapos, com uma aparência de alguém sofrido, nós o destrataríamos e diria: você não, você pode ficar no cantinho aí, onde eu coloco os meus pés. É uma incoerência tratar o pobre porque é pobre, porque Jesus ele optou a viver a pobreza. Portanto, o adjetivo glorioso que nós encontramos aqui, meus irmãos, como crentes em nosso Senhor, glorioso, ele tem razão de ser. Glorioso é atribuído a Jesus, contrapõe ao rico. O que ele quer dizer, e mais adiante, no capítulo 4, capítulo 5, até no capítulo 3 de Tiago, ele vai dizer que a glória da riqueza, ela é uma vanidade. Você não pode apostar a sua vida no lastro financeiro. Você tem que saber usar de uma maneira que você tenha conforto, tenha prosperidade, mas você não deve fazer do seu dinheiro um Deus. Senão você se torna um ídolo cultuador do mamon e se escraviza pelo dinheiro. E ele nos lembra de Filipenses capítulo 2, 5 e 6, onde ele diz, o Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser o igual a Deus era algo que devia apegar-se. E aqui tem um paradoxo também. Deus se fez homem, e nós que somos homens, queremos nos fazer deuses. Nós não somos assim? O nosso coração ele é extremamente idólatra, a nossa cobiça, o sonho do homem caído é ser Deus, é o caminho inverso. Basta você olhar a comunidade neopentecostal, basta você olhar um grupo de pessoas que não tem uma responsabilidade, um critério teológico, onde a palavra de Deus não reina soberanamente, em que o discurso em que você vai ouvir é que você pode todas as coisas, e não tem limite para um filho de Deus. Desculpe aqui a minha reincidência, mas eu não tenho como citar. A gente gosta do hino Me Dá Poder de Filho, como se esse poder nos desse aí um lastro ilimitado de conseguir tudo que nós queremos, não importa quem está na nossa frente, porque ter poder de filho é uma coisa que nos seduz. Imagine você receber uma varinha mágica, um cartão de crédito espiritual sem limite, você dando pedalada fiscal em todo lugar que você passa. Meus irmãos, se é esse evangelho que você recebeu, eu desafio e convido você a crer em Jesus que foi humilhado pelos nossos pecados. Ele é Deus glorioso, você não é. Enquanto você não entender esse discurso, essa essência do evangelho, nós vamos ser idólatras da nossa própria vaidade, seremos idólatras do nosso próprio coração. Nós seremos deuses de nós mesmos, uma incoerência. Nós nos erigimos no altar da divindade e nos ajoelhamos para cultuar a nós mesmos. Um paradoxo, não é? Um problema emocional. É como se você estivesse no espelho, olhando a sua imagem e cultuando o Deus que reflete no espelho. Resolve, ou você é Deus ou você cultua Deus. As duas coisas não dá, não tem como. Isso mostra uma esquizofrenia espiritual. Não dá para confessar Jesus como Salvador e querer ocupar o lugar dele, que ele é glorioso. E aí então o Tiago ele propõe o estudo de caso. E aqui está: suponham que na reunião de vocês, percebe que é um estudo de caso que é supor. Ele está fazendo uma leitura, uma suposição. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você não, fica fora, fica ali em pé, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Então aqui você tem uma questão de escolha, de status quo, não é?
de desprezar um em detrimento do outro, simplesmente por conta da questão estética. E aí, a questão toda desse estudo de caso, esse exemplo hipotético, é que ele denuncia a nossa inconsistência. Ele denuncia porque nós afirmamos que Jesus é Senhor, ao mesmo tempo que desprezamos o pobre porque ele é pobre, maltratamos o pobre porque ele é pobre, e guindamos o rico no status de posição social melhor porque ele é rico, quando na verdade, daqui a pouco a gente vai descobrir que esses ricos que o Tiago está apontando o dedo aqui, são os mesmos ricos que vão nos oprimir, só que a gente gosta de bajular o rico, ainda que ele nos oprime. É uma insanidade da natureza humana, não importa o quanto alguém nos oprima, se ele tiver um status social, parece que até vale a pena para algumas pessoas. Eu não sei, irmãos, qual é a sedução que algumas pessoas exercem em outras. O fato de ocupar um cargo público, eclesiástico, elas podem fazer o que quiserem, que elas sempre terão súditos lambendo as suas botas. Eu não entendo essa humilhação. Irmãos, o Evangelho te dá um pouquinho mais de dignidade, o Evangelho te dá um pouquinho mais de firmeza moral, o Evangelho te dá uma capacidade de você decidir, não estar debaixo da sola de alguém que menospreza. O Evangelho te dá uma capacidade de discernimento, para você ter um pouquinho de dignidade. É uma inconsistência afirmar o senhorio de Jesus, que foi marcado pela pobreza, e infligir maus tratos aos pobres, ainda mais quando nós estamos entre os pobres. Não percebe aqueles irmãos? Quando eles encontravam alguém que tinha um status social, político, um cargo romano, eles se derretiam emocionalmente, porque parece que algumas pessoas têm uma sedução, um imã, que não importa o que ou como nos trata, parece que é bom ficar perto dessas pessoas, é uma sedução, é uma humilhação voluntária, que o Evangelho não nos permite para a dignidade humana. O problema dessa coisa toda aqui, o que o Tiago vai nos ensinar, é que nós julgamos com base na aparência, com base no cargo público, no cargo eclesiástico. Irmãos, quantas aberrações se cometem em nome de Deus, quantas aberrações se comete em pessoas humildes, porque aquele sujeito, ele é iluminado, ele tem uma revelação diferente, e as pessoas como cegas, tateando no escuro, seguem essas pessoas, sem considerar o mínimo da dignidade humana. O Tiago está dizendo o quê? Que esse tipo de comportamento, ele deprecia, ele joga contra, ele é inconsistente. É justamente isso. É irônico os irmãos serem pobres, sendo tratados com desprezo, e tratar o irmão pobre com desprezo quando está do lado de alguém que tem supostamente um pouquinho mais de poder. Percebe que o Tiago ele está agindo aqui com o coração de pastor, dizendo, não é assim, irmãos, isso enfraquece o corpo. E aí, a palavra que termina aqui, no verso 4, é a seguinte, verso 4, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados. A palavra ou a frase, a expressão critério errado, ela tem uma ideia de maus pensamentos, e de uma forma muito mais literal, ela tem uma ideia de processos mentais corrompidos. A ideia de que nós não temos a capacidade mental, por conta do pecado, de avaliar a coisa de uma forma justa e honesta. Nós somos seduzidos rapidamente pelo poder. Não importa o quanto alguém que usa do poder, legitimamente ou não, nos oprima, mas quando estamos do lado de alguém que está com o poder nas mãos, nós agimos com uma amizade mundana, como se o favorecimento daquela pessoa, naquele momento, nos ajudasse de alguma maneira. O que é isso? Usar de favoritismo. E o que é favoritismo? Achar que ele vai fazer alguma coisa por nós. Irmãos, aqui vai uma opinião, e eu vou dizer como Paulo, digo eu, não o Senhor, é que o dele virou inspirado, o meu não. Mas o que eu quero dizer? Quando a gente age assim, irmãos,
a gente, na verdade, não está pensando no outro, no figurão. A gente está pensando em nós mesmos. Vai que cai uma migalhazinha para mim aí, né? A gente quer, de alguma maneira, né, surfar na mesma onda e melhorar o nosso status, melhorar a nossa reputação, melhorar e transcender. É mais ou menos o que acontece lá no capítulo 12 de Atos, quando você tem lá um rei, em que ele domina uma adjacência, um lugar, um terreno, e as pessoas daquela região precisam plantar, e eles arrumam uma audiência, e quando eles é recebido pelo rei daquela adjacência, eles, sabendo que o rei era o que determinava a plantação ou não, o que eles começam a dizer? É voz de Deus, é voz de Deus. Você acha que eles acreditavam que aquela pessoa era divina? Não, eles precisavam da terra para plantar, como sabia que ele gostava de ser bajulado, bajulava. E é mais ou menos isso. Quantas vezes nós não acreditamos que o poder está na mão desse ou daquele, mas bajulamos, isso revela o que está no nosso coração. Na verdade, não importa, meus irmãos, se eu conseguir algum favorzinho aqui, que se lixe vocês. Você é assim, e eu me incluo nesse você, porque se Deus não guardar a nossa mente e coração, nós caímos nessa esparrela. E o Tiago, ele está exortando. O verso 5, e aí ele tem um grito, né? Essa palavra, ouçam, ela tem um lastro, ela carrega uma profunda riqueza teológica e cultural. Desde Deuteronômio 6, essa palavra é conhecida como Shema, ela é traduzida por ouça. Por isso que todas as vezes que você vai lendo o texto bíblico, principalmente na boca dos profetas, quando ele tem alguma coisa importante, ele diz, ouça, ó Israel, Shema Israel. Então apareceu a palavra ouça, e sai da boca de um judeu, de alguém que está acostumado com isso, o Tiago, isso é importante. Quando a palavra ouça aparece, você tem que lembrar o quê? Uma frase grande, mas vamos tentar resumi-lo aqui. Em Deuteronômio 6 está escrito assim, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre eles, quando estiver sentado na mesa, estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como sinal nos braços e prenda na testa. Isso continua. Então, quando a palavra Shema, ouça, aparece, tem todo um lastro teológico. Um judeu, antes de morrer, era honroso recitar o Shema. Quando não dava tempo, ele só erguia a mão e dizia, Shema Israel. E as pessoas entendiam que ele estava recitando tudo isso que era para lembrar. Só tem um Deus, só um é glorioso. Então, quando o Tiago, no verso 5, ele coloca ouça, ele quer chamar a atenção para a importância devida a esse tema. E aí ele continua, ouça, meus amados irmãos. Lembra que no primeiro momento ele diz, ouça meus irmãos. Agora, ouça meus amados. Então ele vai procurando dar uma ênfase para que você não se deixe enganar, que você faz parte de uma coletividade, você pertence, você é igual. O que define uma coisa de outra, ou o que acha que define, não é a questão financeira, o cargo que você ocupa, não, você pertence, você é amado, você é irmão. Verso 5 ainda, né? Ouça, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então, mais uma vez aqui eu lembro, irmãos, não há nenhum problema em você ser uma pessoa muito bem sucedida. A discussão aqui é outra. Seja muito abençoado para a glória do Senhor. Quanto mais, melhor, desde que você se relacione bem. Mas o contexto aqui é que ele estava entregando pessoas humildes na mão de poderosos por conta do lastro financeiro. E o texto diz que, o Tiago vai dizer, não são os ricos que oprimem. A palavra oprimir aqui, ela tem o sentido de pisar, de oprimir. E essa palavra, esse texto, aparece algumas vezes. Por exemplo, em Êxodo capítulo 1, 13, nós temos lá o faraó no Egito, pisando os israelitas. O texto diz assim, os sujeitaram a cruel escravidão. O Tiago está dizendo aqui para nós, que tratar as pessoas com esse tipo de desdém, é o mesmo que pisá-las, que esmagá-las. Os próprios israelitas, segundo o Amós, no capítulo 8, verso 4, ele usa o Shema e diz,
ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra. Então percebe que não são só os ricos que arruinam o pobre também, tendo oportunidade, faz a mesma coisa, querendo ganhar algum favor do rico. Essa incoerência. O verso 6, mas vocês têm desprezado o pobre, mas vocês que têm desprezado o pobre, não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que te arrastam para os tribunais? A ideia de rico aqui, irmãos, é a ideia de que alguém que usa o lastro financeiro, o conhecimento, o capital intelectual, ou qualquer competência jurídica, econômica, social, para infligir dores físicas, para humilhar, e não importando se é justo ou não, não importando se aquilo tem uma licitude jurídica ou não. Oprimir, a ideia de pisar, é a ideia de demonstrar poder, a ideia de fazer uma propaganda no sentido, não se meta comigo, porque senão acontece a mesma coisa. Isso tem o seu valor social. Quando a gente olha alguns grupos, fala, opa, ali eu não posso dar mais que 2 ou 3 passos, senão a coisa vai ficar ruim. Então essa maneira de proceder, ela tem o quê? Um castramento social, ela impede que as pessoas progridam na vida. Então você percebe que mesmo estando na classe de pobres, ou menos favorecidos, e você age assim, você está castrando o outro de progredir intelectualmente, financeiramente, ou qualquer outra área. Aqui está a essência do pecado. Quando nós agimos de forma indigna em relação ao outro, a gente inibe o crescimento dele. É por isso que aqui, onde Jesus é declarado, a ideia é de fomentar, a ideia é de impulsionar, dizendo, vai estudar, vai se preparar, e quanto mais você conseguir no sentido de projeção social, de poder lícito, é melhor para todos nós, porque é o pecado que castra a nossa competência. Deus nos deu dons. Eu sei que eu vou incorrer aqui em algum tipo de julgamento, mas entenda como quiser, apenas uma questão de recurso didático. Mas quando, em algumas vezes, eu saio por aí com meu carro ou a pé, e eu vejo algumas pessoas segurando uma placa nas esquinas, fazendo propaganda de uma coisa ou de outra, eu tento olhar que ali, aquela pessoa podia estar produzindo um livro, podia estar estudando uma arte cênica, podia estar usando o seu capital intelectual para estudar direito, ser um advogado, um juiz, mas ela está ali o quê? Fazendo um serviço, que o dinheiro que ela vai conseguir dali, ela vai gastar numa noite, porque essa é uma ideia de castração social. Eu te dou uma migalha aqui, você gasta a noite, depois você vem aqui, porque eu detenho o poder. Então a sociedade, ela é preparada, e quem tutoria, quem chefia isso, são as hostes malignas. Para quê? Para que você não pense e transcenda o status social que você tem. Por isso, irmãos, o Evangelho nos dá o quê? Capacidade de discernimento para progredir. Você tem que ser o melhor na área que você trabalha, não por puro egoísmo, mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O Evangelho que te castra, o Evangelho hedonista, o que é o hedonismo? É tudo para agora, é tudo para esse momento, não é o Evangelho bíblico. O Evangelho bíblico te ensina a administrar, a progredir, a usar para a glória de Deus. Você tem capacidade intelectual maravilhosa, extensiva, e Deus pode abrir as portas para você usar, porque Deus não dá o dom, senão também, e dá também a capacidade de exercê-los. Então, quando alguém castra a nossa competência de progredir na área em que Deus nos concedeu o dom, é um ultraje a Deus. Portanto, não se deixe enganar, Deus te deu competência, Deus te deu sabedoria. Se você é escravo do mamon e já se afundou nas dívidas, é por conta desse sistema hedonista, que você não aprendeu a lidar com ele ainda, e todos nós somos suscetíveis. Você tem capacidade, intelectualidade, competência de vencer o preconceito, as barreiras que se levantam, tanto de dentro como de fora, e transcender e crescer para a glória do Senhor, porque somos imagem de Deus. Então não acredite em que, usando de favoritismo,
para oprimir o outro, você vai alcançar lugares melhores. Porque o pavimento do sucesso debaixo da graça é a partir da dignidade humana, pelo viés da graça de Deus. Quando Deus nos dá um dom e um talento, também nos dá uma capacidade moral de usá-lo para a glória do Senhor. Portanto, não precisa mentir, não precisa vender a moral, não precisa usar de favoritismo. Trabalhe com honestidade, buscando sabedoria com o Espírito Santo, e você vai ver o que Deus vai fazer com a tua capacidade de prosperidade. Deus é poderoso para fazer tudo isso. O Tiago ele vai repetindo o que Jesus já ensinou no Sermão do Monte, e aí vamos para o final, verso 7. Não são eles os ricos que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Como é que o nome de Deus é difamado aqui? A palavra difamar aqui é blasfemar. O que é blasfemar? Falar contra alguma coisa ou alguém. Só que quando você vê no texto, ninguém está falando mal de Deus. A carta não é para corrigir irmãos que têm fé. Esses irmãos blasfemam Deus de forma direta? Não. Esses irmãos, eles estão xingando Deus. Eles estão manchando a moral de Deus com palavras de baixo calão? Não estão. Muito provavelmente eles iam para o culto como o nosso, erguiam a mão, e adoravam, e choravam, tudo em forma lícita. Mas o texto está dizendo que eles blasfemam o nome de Deus. E como é que blasfemam o nome de Deus? Blasfemam o nome de Deus quando nós usamos de favoritismo para que o outro não transcenda na competência intelectual que Deus deu. Blasfemar de Deus não é de forma direta, não é pelo vocabulário, mas todas as vezes que nós podamos o irmão por favoritismo, nós estamos blasfemando de Deus, porque foi Deus que te deu uma competência, foi Deus que te deu talento, foi Deus que te deu intelecto, foi Deus que te deu, foi Deus que te deu. E quando algum de nós poda a capacidade do outro crescer, nós não estamos blasfemando do outro, nós estamos blasfemando de Deus, porque foi Deus que te deu esse capital intelectual. Você deve usar para a glória do Senhor. E quantos de nós, irmãos, que nos reunimos num lugar como esse, tem capacidade de gerir um departamento de missão na igreja, tem capacidade de dar uma boa aula na escola dominical? Quantos de nós tem capacidade de ajudar na técnica, tem capacidade de fazer um monte de coisa no reino de Deus e com alegria, mas porque estão preocupados com questões outras, ou porque tiveram a sua capacidade castrada, estão aí murcho num canto, estão aí sem participar? A razão de crer em Jesus é fazer com que essa crença seja efetiva no campo do trabalho, porque a alegria naquele que põe a mão no arado e não olha para trás. Portanto, se você está numa mazela da tristeza, não quer trabalhar, pode ser um efeito psicológico de alguém que castrou você, mas em nome de Jesus, o Espírito de Deus abre o calabouço da emoção e te puxa para fora, para você tomar a mão no arado e vir trabalhar para a glória do Senhor. Jesus alertou sobre esse tipo de perseguição. Nós seríamos perseguidos, e somos. Agora, é inadmissível ser perseguidos dentro da igreja, porque nós falamos que castrar o outro, podar o outro é pecado, mas quando a gente tem oportunidade a gente faz. O problema, ele acontece, o mundo já comete essa barbaridade, e nós não podemos agir da mesma maneira. Isso gera uma injustiça sistêmica. O que é uma injustiça sistêmica? Ela nunca para, nunca para, nunca para, ela só vai aumentando, só aumentando. É por isso que nós precisamos parar com esse tipo de favoritismo. Eu sei que meu tempo aqui já deveria estar em fase de acabar, e está, mas deixa eu ler aqui um texto de Isaías, no capítulo 1, verso 11. O texto diz assim: para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de trazer holocaustos de carneiro, de gordura, de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. O que ele está dizendo aqui? No Antigo Testamento o culto era esse, as pessoas iam cultuar. Deus está dizendo, eu não tenho prazer nisso. E daqui a pouco vai dizer assim, seria melhor que vocês não viessem. Fecha o templo, fica na casa de vocês aí, que eu não aguento mais ver vocês erguendo a mão, e cantando, e chorando. Vá para a casa de vocês, porque vocês cultuam, ao mesmo tempo que agem com favoritismo. E aí o Isaías continua,
Quem lhe pediu que viesse à minha presença? Quem lhe pediu que pusesse os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Eu não vou continuar lendo o texto aqui por conta do nosso tempo. Mas a ideia de não conseguir suportar, ela tem a ideia de uma ânsia de vômito. A ideia de que Deus, de forma antropomórfica, atribuindo o sentimento humano a Deus, a ideia de que alguém está cultuando e fala assim, ó, para que eu estou com vontade de vomitar. Por quê? Você adora com uma certa honestidade, mas no campo da relação pública você age com favorecimento, porque você não está interessado no bem da comunidade, você quer apenas usar a igreja, por exemplo, como uma projeção política. E não é assim, irmãos. Graças a Deus que no nosso meio temos outros problemas, mas muitos meios por aí, as pessoas vêm para a igreja, principalmente na época de campanha eleitoral. Não querem contribuir no processo de crescimento do reino, mas querem usar a igreja como plataforma política. Não é assim? É isso, irmãos. A igreja não é uma plataforma de projeção social. A igreja é ciclo de relacionamento, para que todos trabalhem e mostrem a habilidade que Deus te deu. Eu termino aqui, concluindo que os ricos oprimiam a comunidade de crentes, arrastando-os para os tribunais e blasfemando publicamente do nome de Jesus. Isso é até coerente com a confissão de fé deles, não eram crentes. Agora, de forma inexplicável, os pobres da comunidade fazer o mesmo pelos ricos, favorecendo aqueles que são ricos por ser ricos. Qual é a consequência disso? A intenção dessa opressão pública é enfraquecer a fé e tornar raquítica o vigor evangelístico da igreja. Olha a consequência. Quando alguém lidera um grupo para ele mesmo, enfraquece o poder evangelístico da igreja. Quando alguém usa de um departamento da igreja para favoritismo, ele está usando, aliás, ele está contribuindo para o enfraquecimento do vigor evangelístico da igreja. Porque não podemos servir dois senhores. É por isso que a igreja é um círculo de relacionamento, não uma cadeia de comando. A igreja não é um que manda e os outros fazem, mas é um círculo de relacionamento de contribuição. Todos trabalham de forma sincrônica para que o trabalho unido, o trabalho junto, demonstre ao mundo que nós temos um único objetivo: levar o evangelho do Senhor para aqueles que estão perecendo nos vales, nos becos, na indignidade da vida. Quando alguém usa de um departamento da igreja para benefício próprio, está blasfemando de Deus, enfraquecendo a força evangelística da igreja. Portanto, que possamos trabalhar em prol da dignidade do outro, reconhecer no outro o talento, reconhecer no outro a capacidade intelectual e promover o crescimento, que quando uma parte do corpo cresce, todos crescem juntos para a glória do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua graça e bondade, pelo dia que o Senhor nos deu, pela palavra de exortação do Tiago, que percebeu, Senhor, essa enfermidade cancerígena no corpo da igreja e exortou os irmãos. Nós estamos aqui, Senhor, para ser disciplinados pelo Senhor, todos nós. Nós temos uma natureza que age com favoritismo. Nós queremos primeiro o nosso, nós queremos o nosso copo cheio primeiro, e os outros nós vamos usando conforme a nossa necessidade. Nos ajuda, Senhor, a nos arrepender desse sacrilégio blasfêmico. Nos ajuda, Senhor, a agir com caráter digno de ser chamado discípulos de Jesus. Nos ajuda, Pai, a promover o crescimento. Que aqui, Senhor, e aqueles que nos ouvem em qualquer lugar, entenda que o Senhor deu um talento, um dom, uma capacidade. Não importa em qual esfera da sociedade, na igreja, no âmbito público, privado, que use a capacidade e os dons que o Senhor deu para a promoção do Teu reino. E aqui, Senhor, estamos nós, servindo no campo eclesiástico, mas muitos de nós também servem, Senhor, na sociedade de alguma maneira. Que todos tenhamos, Senhor, uma capacidade intelectual, habilidades para crescer para a glória do Senhor. E que o favoritismo, Senhor, egoísta, quando vier à nossa mente, ele já seja, Senhor, já sejamos exortados, Pai, para que possamos agir conforme o Senhor, que andou
no meio de nós, como alguém que veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.